Olá, começamos mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação para você, a gente sempre juntos aqui de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, um horário tradicional na discussão política, no debate também dos temas que formam a nossa pauta regional aqui da cidade, da Baixada Santista e, claro, a discussão democrática sobre os assuntos de interesse nacional também, não é? Seguimos aí na luta contra o coronavírus, não é? Com o Covid-19, nas principais capitais do país, a gente vai vendo aí, especialmente São Paulo, Rio, enfim, né? A situação já um pouco mais controlada, vamos dizer assim, né? Um pouco mais amena, o tal do platô, embora um platô alto, né? Mas os números desaceleraram, né? De uns tempos para cá, de algumas semanas para cá, né? E, lamentavelmente, pelo interior do Brasil, está acontecendo exatamente o oposto, né? A situação vai se complicando muito, os números vão aumentando, vão se multiplicando, o número de casos e, inclusive, evidentemente, também o número de óbitos e de falecimentos, né? Vou mais uma vez passar os números, né? Os números da Baixada, os números do Brasil. Vamos discutir um pouco essa história do fim do lavajatismo, né? Como é que é isso aí, né? Quer dizer que o Procurador-Geral da República acha que a Lava Jato tem que acabar, não é? Agora tem que acabar. Antes ela foi boa, né? Mas agora tem que acabar. Como é que é isso aí? Não dá para entender essa história, né? O ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, o famoso juiz da Lava Jato, bateu de frente, né? Disse que não é nada disso, que a Lava Jato teve total cobertura aí das várias cortes, inclusive o Supremo Tribunal Federal. É verdade mesmo, né? E uma série de outras situações importantes, né? Voltou à pauta o desembargador Eduardo Siqueira, né? O famoso Siqueirinha, que acabou desacatando um guarda municipal aqui em Santos. O caso está no Tribunal de Justiça, na verdade no CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, e a gente aguardando aí o que é que vai ocorrer, o que é que vai acontecer com ele. O depoimento aqui dos guardas também está sendo esperado. A gente só espera que justiça seja feita, né? Não vão inventar de que realmente aquilo foi uma armação, não é, para prejudicar o promotor, né, o desembargador, né, perdão, né, e evidentemente que isso não é realidade, né. De segunda a sexta, sempre às 8 da noite, né, você tem também aqui na Santa Cecília TV a nossa reprise aqui do Ponto de Vista para conferir também. Altair de Marco, companheiro radialista, participa mais uma vez aqui da nossa bancada, um prazer revê-lo. Tudo bem aí, Altair? Doutor, é um prazer mais uma vez estar aqui com você, Santana, né? Boa tarde e boa noite, né? As duas coisas ao mesmo tempo aqui, para você que nos acompanha. Sempre é uma honra imensa participar do seu programa. E o nosso convidado que você anuncia já também, seja bem-vindo. Muito obrigado, Altair. O convidado nosso hoje é o Marco Melhado, não é? Que é advogado, atua aqui em Santos também e tem um mandato de vereador na cidade de Pedro de Toledo, nosso conhecido Vale do Ribeira. Participa com a gente de mais esta edição do Ponto de Vista. Vamos, evidentemente, discorrer sobre vários temas, vários assuntos, políticas, enfim, temas importantes para a Baixada e para o Vale. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Melhado? Tudo bem, Buturão? É um prazer estar aqui, Altair, Santana. É uma honra para a gente poder participar de um programa com alcance igual ao Ponto de Vista. Muito obrigado. Obrigado a você por estar conosco. E o Marco Santana na ponta, sempre aí acompanhando, sempre atento às informações que vão surgindo e também, claro, a sua participação, que é bastante importante, né, aqui no Ponto de Vista. Tudo certo aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. Edgar, você citou o lavajatismo. E nesse embate entre o Procurador-Geral da República e a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, não tem santo, não. Os dois têm razão quando se acusam mutuamente. Primeiro, porque os promotores da Lava Jato, da Força-Tarefa, realmente, se por um lado conseguiram a condenação de corruptos criminosos, também a sua atuação foi marcada também pelos excessos, pelas arbitrariedades. E, por outro lado, o Procurador-Geral da República está se tornando mais um engavetador-geral da República. Praticamente é um advogado do presidente Jair Bolsonaro. Então, nessa história aí, os dois têm razão, não tem santo nesse episódio. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato
santapportal@pondevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre com a gente na reprise. Lembrando, né, o mantra de todos os dias, o programa acaba às 14h30 ao vivo, só Deus pode imaginar, né, às vezes até ele duvida, das coisas que ocorrem na confusa e conturbada República Brasileira. Né? Bom, os números do Covid, mais uma vez, né, lamentando profundamente as pessoas que estão aí com dificuldade, que estão internadas, né, as pessoas que estão passando mal por conta do vírus, aquelas que já se foram também, né? Em Santos, 14.445 casos, 454 óbitos. Baixada Santista, 37.247 casos, 1.372 óbitos. Como sempre aqui a gente deixa os nossos sentimentos, né, a todos que perderam aí um familiar querido, pai, a mãe, a avó, sobrinho, um filho, enfim, né, um amigo próximo aqui na nossa região metropolitana, né? No Brasil, números impressionantes, 2.455.905 casos, 88.612 óbitos. Estamos nos aproximando aí cada vez com mais velocidade dos 90 mil mortos pelo coronavírus, né? Os números do governo do Estado eu realmente não obtive, o Estado não divulgou no boletim de ontem à noite, como fizeram aqui a região e os próprios números nacionais obtidos por aquele consórcio, né, de veículos de comunicação, mas é profundamente lamentável, né, o que continua acontecendo, o crescimento do vírus pelo interior do país. Né? Aqui a Baixada Santista, um chamado platô, né, a coisa já bem mais equilibrada, um vírus desacelerando, né? E eu queria saber aqui, já aproveitando a presença do Marco Melhado, para saber lá pelo Vale do Ribeira, como é que foi aí, como é que está sendo, né, o combate ao vírus, muitos prejuízos, qual é a avaliação que a gente pode fazer? Doutor, está preocupante. Nós estávamos na faixa amarela, laranja agora, né? E recebemos agora com espanto, ontem, uma solicitação do Ministério Público para que voltemos para a faixa vermelha. Vermelha? Vermelha. Então, estamos sem vagas, né? As vagas diminuíram muito na questão de UTI e voltamos agora, nos próximos 2 dias, já para a faixa vermelha. Para uma região que vive da agricultura, né? Então, na agricultura você tem até uma liberdade maior, porque você tem espaço, você está ao ar livre, então essa situação até é bastante favorável. Mais do que se diz a outra parte, que é a questão do turismo, de serviços nossos lá, bares, hotéis, restaurantes, chalés, pousadas, tudo fechado, numa região que eu digo assim, a gente fala muito que é uma região pobre, mas ela não é pobre, é uma região rica em recursos naturais, é uma região muito bonita. Entretanto, é a região com o pior IDH do estado de São Paulo, então é uma região que sofre muito, né? E eu quero ver agora o tempo que a gente vai levar para retomar os investimentos, ou retomar essa colocação das pessoas. Realmente está bastante preocupante. Na sexta-feira, quando o governador normalmente anuncia, né, essas alterações aí das faixas, vermelho para laranja, laranja para amarelo, enfim, já virá o Vale com uma faixa vermelha novamente? Já virá. Tem um pedido do Ministério Público, onde foi publicado, que o Vale retorne à faixa vermelha. O número de casos cresceu muito ou o número de leitos é insuficiente? Não, o número de casos cresceu. Nós vimos com o número de leitos na faixa de 67% de ocupação, só que aí passou. E passou. Ontem, a notícia que eu tinha é que registro, por exemplo, já não tinha mais leito para UTI. Então, realmente teve um avanço muito grande. Eu entendo que esse vírus, todos nós, de alguma maneira, uma boa parte da população vai pegar. Não tem, a não ser que saia a vacina muito mais rápido do que isso. Difícil. Porque o que se estima, né, na faixa de 20% da população provavelmente vai pegar, umas com sintoma, outros não.
mas que a gente vai passar por um momento complicado ainda, nós vamos. Na segunda-feira, o secretário de governo aqui de Santos, né, e da comunicação também, o Flávio Jordão, participou com a gente, aquele programa que fizemos muito mais em homenagem ao Armando, né? Mas citamos, evidente, falamos sobre essa situação e o Jordão alertou, falou, olha, nós estamos na fase amarela, enfim, mas calma, né? Muita calma, muita cuidado, o prefeito está preocupado, enfim, né? Estamos aí reabrindo a economia aos poucos, mas qualquer vacilo pode nos levar de volta à faixa laranja, não é? De repente, e a situação volta a ficar dramática, ter que fechar novamente, né? O comércio de maneira geral, né? Shoppings, essa coisa toda. Ele tem razão, né? É preciso realmente manter o controle rígido e seguir as orientações. Acho que isso é fundamental, né, Altair? Então, falando lá na Europa, a Itália e a Espanha, né? Fala-se numa segunda onda. A OMS fala, não tem nada de segunda onda, não. É a primeira onda que... Aqueles que não foram ainda Isso, contaminados. altos e baixos da primeira onda, né? Então, e a gente está aqui muito próximo aqui do Vale do Ribeira. E quando eu falo do Vale do Ribeira, eu costumo cobrar muito os governos do estado de São Paulo. Eu falo os governos, porque passaram tantos governadores lá. E eu acho que os governadores de São Paulo têm uma dívida tão grande com o Vale do Ribeira, que realmente é uma região linda, né? Eu conheço pouco, mas conheço alguma coisa. E tem um IDH, né? O mais pobre do estado todo. Eu acho que o estado de São Paulo tem uma dívida com o Vale do Ribeira muito grande, uma dívida imensa com o Vale do Ribeira. E nessa coisa da saúde, né? Todo vale vai para registro, né? Registro e Pariquera. E Pariquera. Então, e não se socorre. Alguma coisa vem para Santos, né? Não sei, mas deve ter alguma coisa Guilherme Álvaro, mas muito pouco. Guilherme Álvaro. Então, eu acho que já passou da hora, né, do governo de São Paulo realmente fazer uma ação destinada ao Vale do Ribeira. E nesse momento agora da pandemia, o que você toca, o Boturão, eu realmente estou muito preocupado. Eu acho que se o Vale está voltando para o vermelho, eu acho que automaticamente a gente volta para o amarelo, para o laranja. Porque outras regiões da Grande São Paulo, né, da Grande Campinas, que é uma região riquíssima, maravilhosa, está sofrendo muito, mas muito, né, com isso. E está voltando. Agora, Santos tem essa coisa de estar estabilizado, nós temos muitos leitos, mas eu vejo que a população anda um pouquinho saidinha demais, né? Eu vejo que estão pisando um pouquinho na bola. Daria para melhorar um pouquinho mais essas condições aí de cuidados com a pandemia. A gente sabe muito bem, né, que o percentual enorme, né, grande percentual, né, das pessoas que são assintomáticas ao coronavírus. Mas tem um percentual de pessoas também já bem menor, que são sintomáticas, que não passam bem, que tem sempre um problema, tosse seca, uma dor no corpo, às vezes febre e tal. E tem um percentual que é bem mais baixo, evidentemente, de pessoas que são levadas à UTI, tem a síndrome respiratória aguda grave, às vezes são entubadas e vão a óbito até, né? A gente viu o caso ontem, né, do Rodrigo Rodrigues, né, 45 anos de idade, né, um jornalista, o Boa Praça, né, da Sport TV, da ESPN, do Esporte Interativo e de outras emissoras, né? Veja o que aconteceu com ele, né? Ficou 14 dias em casa, praticamente sem sintomas leves, de uma hora para outra, teve um problema respiratório, um problema cerebral, enfim, e acabou falecendo, né? Esse é mais um... As pessoas parecem que não entendem o que pode acontecer, não é? Não esse sei. vírus é tão letal, ele é tão... né, perigoso, né? Perigoso, diabólico, eu diria, que ele estava saindo no 15º dia, né? Ó, acabou, curei, posso voltar a trabalhar. E dizem que é um resquício do vírus, é o vírus que faz isso. E estão descobrindo isso agora, que não é o primeiro caso já de trombose, que o cara tem um infarto, que tem um derrame. Quando termina a quarentena, 15, 20 dias pode vir essa trombose, essa embolia, e está matando muita gente. Quer dizer, a gente conhece muito pouco. Se não vir essa vacina, que graças a Deus aí tem 4 ou 5 laboratórios que estão na terceira fase já testando para... Estão dizendo que até dezembro a gente está recebendo essa vacina. Se não Esperar? Eu acredito, Boturão, eu acredito. Mas quantidades razoáveis aí para distribuir para todo mundo? Eu acredito. Será? Sabe por que eu acredito?
Porque se fosse só um país, se fosse só a América do Sul... se fosse... O mundo inteiro está focado nisso. O mundo inteiro, cara. Está morrendo gente na Itália, está morrendo gente nos Estados Unidos, está morrendo na Turquia, está morrendo no Emirados Árabes, está morrendo no Brasil, no Paquistão, aonde quer que seja. Acho que apertou. O que me preocupa é porque, assim, hoje você tem computadores que realizam, por exemplo, diagnóstico médico com quase 96% de precisão, mais preciso do que o próprio ser humano. Eu não consigo entender, quer dizer, que a análise dessa proteína desse vírus ou a cápsula desse vírus não conseguiu ser analisada ainda. Tem algo, no meu ponto de vista, algo mais estranho nisso tudo que a gente não está vindo para nós essa informação. Porque é algo... Né? Olha só, o senhor falou sobre a Europa. Eu conversei hoje com o pessoal que está na Austrália, minha filha está morando lá. Eles tiveram lockdown, voltaram a trabalhar e a semana passada voltaram ao lockdown. Então, assim, é um pessoal que segue regra, até mais regra do que nós, vocês sabem disso. Então, o que está acontecendo? Não é segunda onda? Não é segunda onda, mas o que está gerando isso? Porque são diagnósticos que você escuta, principalmente na questão circulatória, quer dizer, coágulos, pessoas com vertigens, né, que têm alucinações. Então, assim, ele ataca dependendo da pessoa de uma maneira diferente. Você citou estranho isso, um caso curioso, né, que a Austrália, por exemplo, é um país enorme, mas com número de habitantes ainda pequeno, né, 25, 27 milhões. E com presidente e com um país com dinheiro, né, para poder manter as pessoas em casa e tudo. Né? Então, se você teve lá o lockdown, você evitou que a contaminação fosse mais rápida do que a gente poderia esperar, né? Aí liberou, o pessoal voltou, teve abertura. Começou novamente o problema dos casos a repicar, não é? O que aconteceu? Lockdown de novo. Não é? Se você faz isso aqui, você é taxado de louco, defender isso aqui, você está de louco, né? De idiota, de esquerdopata, de não sei o quê. Isso várias e várias vezes já foi citado por uma série de médicos, especialistas, né? Pneumologistas, né? Epidemiologistas, virologistas, né? Dizendo que dá possibilidade de acontecer esse tipo de coisa, né? De você liberar a economia em um determinado momento para ter que fechar de novo. Né? Aí você tem que liberar outra vez, devagarinho, recomeçar de novo, tem que fechar de novo, que é possível, ninguém garantiu que isso ia acontecer. Mas pela novidade, não é, que significa esse vírus para a área da ciência, né, da medicina, e que estão todos ainda aprendendo, né, em relação a ele. Né? Diga... Eu acho que o negacionismo... É a pior coisa. É a pior coisa que nós temos aqui. Porque vai o presidente lá e diz que isso não é nada, né? Aí pega a caixinha da cloroquina, fica fazendo propaganda como se fosse a tubaína que ele falou, né? Oferece para a EMA. Oferece para a EMA. A EMA ficou tão brava que bicou ele, cara, né? Nós já temos um problema tão sério com automedicação, né? Ele incentivando isso é um mal uma situação do brasileiro. A automedicação já é um problema sério e o presidente faz isso. Quer dizer, então, parece brincadeira, a gente não está levando a coisa a sério. Quer dizer, não está a sério já faz tempo também, né? Não é por aí. Diga, Santana. Com relação à situação do Vale do Ribeira, eu acho que essa mudança de classificação do laranja para o vermelho é uma consequência direta do fato de o Vale do Ribeira, a cidade daquela região ali, sempre terem estado fora do radar dos governos, sejam estaduais ou federais. Vamos lembrar de que uma das cidades, a Barra do Chapéu, durante mais de 10 anos, foi a cidade que teve o pior IDH do Brasil inteiro, superando até cidades do Nordeste, cidades paupérrimas do Nordeste. Barra do Chapéu, ali no Vale do Ribeira, tinha o pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do Brasil inteiro. E ali, mais do que fazer investimentos públicos ali, em termos de unidades de saúde, unidades educacionais, promover incentivos para desenvolver o potencial econômico ali daquela região ali, porque nós sabemos que o Vale do Ribeira é uma situação agrícola muito pujante, mas muito aquém da sua potencialidade. Temos ali uma cultura de banana muito importante, mas se tivermos mais investimentos em tecnologia para aumentar a produtividade, a região ali pode melhorar bastante. E também investir bastante no turismo ecológico. Temos ali uma das cavernas mais bonitas do Brasil, ali em Eldorado, que é a chamada Caverna do Diabo, que durante muito tempo ficou abandonada ali, e parece que agora voltou a ser aberta a visitação, mas é apenas
um complexo de cavernas dentro de dezenas, talvez até centenas que existam ali no Vale do Ribeira. Quer dizer, se fizer uma exploração sustentável, é capaz de atrair turistas do Brasil inteiro e até de outras partes do mundo. Então, parece que o governador João Dória anunciou um plano de investimentos ali. Vamos ver se isso daí sai, né? Se não fica apenas na conversa, no discurso, porque ali o Vale do Ribeira sempre ficou completamente aquém ali das necessidades e é uma região que pode, inclusive, não só ser autossustentável, mas também fortalecer a economia do Estado de uma maneira geral. Vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo, a respeito desse anúncio, né, que foi feito pessoalmente, né, pelo governador Dória no ano passado ainda, né, se não me engano, 2 bilhões aí de investimentos para o Vale. E o Melhado vai tentar explicar para a gente aí se isso vai mesmo ou se não vai, né? Voltamos já já. Muito bom, uma série de temas importantes para a gente discutir e debater aqui no Ponto de Vista, né? Com o Altair de Marco, mais uma vez com a gente, companheiro, radialista, com o advogado e vereador em Pedro de Toledo, Marco Melhado, e o Santana sempre acompanhando as informações importantes. Deixou uma pergunta aí para o Melhado responder, a gente já entra de novo no assunto do Vale, mas o tal lavajatismo, né? Foi definido aí pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem que ter um ponto final, né? É necessário para ele, de acordo com o que ele pensa, com o que ele falou ontem, né? Se mudar a forma de combater a corrupção no Brasil. É curioso, né? Porque nos governos anteriores, né, na tragédia que foi o governo Dilma Rousseff, indiscutivelmente, né, o pior governo da história do Brasil, não sei se é o pior presidente, hein? Aí a disputa, vamos ver, ainda tem mais 2 anos aí para a gente ver quem vai vencer esse páreo duro aí, né? Mas até hoje o pior governo da história que nós tivemos, né? Acho que não dá para discutir isso, foi o da Dilma Rousseff. E explodiu lá a Lava Jato, né? Botando na cadeia uma série de líderes políticos importantes, o mais importante deles todos, o ex-presidente Lula, claro, não é? Uma série de empresários, nunca ninguém imaginou, não é? O Marcelo Odebrecht em cana. E ele ficou preso 2 anos, né? Embora tenha voltado depois para a mansão dele de 3.000 metros quadrados no Morumbi, né? Mas agora quer dizer que precisa terminar, então, a Lava Jato, quer dizer que a Lava Jato agora não serve, porque tem a ficha de 38 mil brasileiros, né? E quer distribuir o dinheiro o dinheiro que foi capturado aí pela roubalheira para o combate ao coronavírus, para a área da saúde, eles não têm essa liberdade, não é função deles, até acho que não é mesmo, enfim, né? Mas quer dizer que agora tem que acabar a Lava Jato, Altair? Não entendendo bem essa coisa, viu? Eu também não, e eu acho que a resposta que foi dada, não vou me lembrar agora o nome do ex-procurador, não. Rodrigo Janot? Não, da Lava Jato, de São Paulo, que respondeu ao Aria, que o que não está certo é o modo com que ele foi colocado lá, né? Ficou fora da lista tríplice, né? E foi colocado lá. Acho que isso é que faz falta, isso é que é problema, né? E essa coisa hoje, agora você falando, por que isso agora, né? Por que não se falou nisso antes? Agora não. Não, agora na não época, serve, né? não serve mais. Na época que a Lava Jato estava no auge, né? Por que você não discutiu isso publicamente, enfim? Na realidade... Era outro procurador e tal. Mas, que a gente tem que entender é que essa ação da Lava Jato foi uma ação importante para o Brasil, mas e para o mundo. Para nós, internamente, mas para o mundo também, de colocar a coisa aqui, a casa em ordem. Com erros e acertos, né? Com erros e acertos. Mesmo tendo excessos, e houve excessos, realmente você pega um Dallagnol, eu acho que o Dallagnol, se você abrir a geladeira, ele pula lá e começa a falar, né? O Dallagnol tem essa coisa. Mas mesmo assim, mesmo com os excessos que eu acho que houve na Lava Jato, a Lava Jato foi de uma presteza para o Brasil, né? De uma importância para o Brasil muito grande. Até hoje, tem excesso? Tem excesso. O Marcos Santana colocou isso aqui já. Acho que isso tem que ser discutido, mas não dá para o Augusto Aras dizer que nós temos que fazer rever a forma de punir no Brasil. A forma é essa mesmo, não tem como. Tem que coibir os excessos de todo lugar, mas acho que ele se precipitou. Diga, Eu acho que, primeiro, houve uma confusão muito grande entre pessoa física e jurídica, né? Queira ou não, a gente acabou com uma das maiores empresas do mundo, nem do Brasil não era, que era o Odebrecht, uma das maiores empresas do mundo,
aniquilaram com a Odebrecht, como vão aniquilando com outras empresas. Quer dizer, Isso acontece no Brasil, né? Quem comete o erro é a pessoa física, não é a Odebrecht que comete o erro. E acabamos aí com algumas empresas. E só para a Odebrecht tinha quase 200 mil funcionários, né, prestadores de serviço, essa coisa. Hoje tem 10 mil aproximadamente. Realmente. E depois nós tivemos o problema, a questão maior, que eu acho que essa condução coercitiva foi usada à torto e à direito. Se uma pessoa desce no prédio dela, um prédio social algemado, ele já está condenado ali, né? Quer dizer, mesmo que ele vá só para fazer um depoimento. No meu ponto de vista, houve um excesso muito grande, colocando pessoas aí expostas sobre risco. A própria prisão do presidente Temer no meio da rua, não há necessidade de se fazer isso, né? Então, eu tenho alguns questionamentos contra isso. Agora, terminar a Lava Jato, eu também sou contrário, eu acho que ela tem que continuar, até porque existem alguns pontos ainda que não estão esclarecidos. Onde é que está a Lava Jato no sistema financeiro? Porque esse dinheiro todo tinha que ser movimentado por algum lugar. E por que não chegou até agora no sistema financeiro? Porque hoje nós temos só 4, 5 bancos e se chegar vai ter um problema muito sério? Quer dizer, onde é que está essa movimentação toda? Então, eu acho que ela tem alguns caminhos a percorrer ainda que não foram percorridos, que isso deve ser feito a qualquer momento. Agora que se condena, não é, uma série de atos exagerados, né, e até... Talvez, não sei, né? A gente precisa ouvir mais um pouco as opiniões dos especialistas, né? Atos ilegais cometidos pela Operação Lava Jato, pela Força Tarefa lá de Curitiba, com aval do então juiz Sérgio Moro, a gente pode dizer claramente que a gente já dizia antes, dissemos aqui várias vezes, né? A Operação Lava Jato vai acabar com o paraíso, pô. Porque obras públicas de grande monta, por exemplo, né? Pontes, viadutos, sei lá, rodovias, enfim, né? Quem é que fazia essas obras? Não era o Odebrecht? Então, não era a OAS? Não era a Camargo Correia? Não eram essas empresas todas? Não era o CPF que tinha aqui? Então, é isso que diz aqui exatamente, que o Melhor está dizendo aqui. Nós cansamos de falar isso aqui no programa, né? Várias e várias pessoas participaram aqui. E aí acontece o quê? Você tinha 200 mil, praticamente 200 mil pessoas... Funcionários. Né? Funcionários, enfim. Quanto isso representa em termos de família? 1 milhão de pessoas. Famílias. 200 mil famílias, né? Mais a cadeia, né? Isso. Que se formava. Né? Os terceirizados, os quarteirizados, os agregados. Né? E tem exemplos aqui em Santos, né? De pessoas que perderam completamente a sua atividade, que quebraram, tiveram que se reinventar. Isso leva tempo, não é? Não é de uma hora para outra. E a pessoa foi para a Rua da Amargura, né? Enquanto podia ter sido preso, sei lá, o Marcelo Odebrecht, os seus diretores, enfim, né? E, de alguma forma, a gente tem um tipo de legislação que permitisse que a empresa continuasse a rodar, fazer as obras que fazia e tal, evidentemente sem faturar, ou sem fazer o jogo político sujo que fazia. Até porque se quebrar a empresa, quebra o país, né? Como quebrou, né? Ficamos aí sem obras públicas, um monte de gente desempregada. Se você somar OAS, Odebrecht, Camargo Correia, enfim... Delta. Essas eram menores, né? Mas mesmo menor, eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Você tem umas 2 milhões de pessoas, no mínimo, brincando, que foram aí perdendo seus postos de trabalho, perdendo a sua atividade financeira e comercial, perdendo a sua renda por conta dessa situação. Um erro muito grande, claro que o erro de início, né? O Marcelo Odebrecht, essas empresas todas agiram da maneira que agiam, né? Exportação de carne nossa, quase que foi para o buraco. Quase, exatamente. Além desses pontos todos que você levantou, tem também o projeto pessoal de cada um dos envolvidos na Lava Jato, né? O Luiz Sérgio Moro, hoje a gente sabe claramente, ele tinha um projeto político, que tanto é que ele se tornou ministro da Justiça do Jair Bolsonaro e já anunciou, para quem quiser ouvir, que ele é candidato a presidente da República. Já anunciou? Praticamente sim, não. Né? Ele fala, se me chamar eu vou, né? Isso aí, Altair, você sabe muito bem que quando o político, ele está com vontade de se candidatar. É um ex-juiz, de fato, e agora estou à disposição do partido. Político, E outro aspecto que a gente não pode esquecer também é que os promotores, eles queriam fazer fortuna com a Lava Jato, né? Por intermédio de
palestras e também eles queriam meter a mão ali num fundo ali, eles queriam gerenciar isso foi o um dinheiro absurdo, né? repatriado, eles queriam dar destino ao dinheiro, queriam que esse dinheiro fosse destinado a uma fundação e eles gerenciariam esse dinheiro. Quer dizer, veja só o absurdo. Não a que tem ponto nós absolutamente chegamos. nada a ver com a função deles, né? Nada. Claro. Mas você sabe quem estava capitaneando isso, né? Dallagnol. Dallagnol, Dallagnol terrível. E pode ser a melhor opção do mundo, tá Mas não certo? pode, Você né? destinar Mas não o dinheiro pode, para o combate ao coronavírus, Mas não né? pode. Para as áreas sociais do Brasil, enfim. Só que isso não tem nada a ver Com com, eles, a com função eles, deles, com concorda, ô Melhado? Essa Eles foi têm que uma cumprir bagunça aquilo dos para aquilo que eles poderes, estão. O objetivo que eles têm como membros da Operação Lava Jato, né? Agora, só uma coisa. Tivemos uma bagunça dos 3 poderes agora nesses últimos tempos, que você ensinar isso em... Lembra da OSPB, né? OSP, Organização Social Ensinar Jurídica isso agora uma criança, o que é né, força jurídica, o que é o judiciário, o que é executivo, A gente pode, se você legislativo. quiser, que está Não certo. tem mais como. Quem que está mandando? Acho que eu não tinha que ensinar para a criança, tinha que ensinar para o pessoal hoje. Mas você sabe o que eu ia dizer aqui? O Augusto Aras, ele não me transmite segurança. Eu ouço... Eu acho que ele é tão indeciso, parece que ele não sabe se ele faz o papel da PGR, né, de procurador, ou se faz o papel de representante do governo. Eu fico muito inseguro. Eu achava que a Raquel Dodge era muito mais segura, né, muito mais casca grossa. Me parece que ele é meio que, sabe, muito governista. E procurador-geral da República não pode, né? O próprio processo de escolha dele foi muito ruim, Pois é, né? Porque o Ministério Público, os procuradores, eles componentes da Lava Jato, ex-integrantes da Lava Jato, disseram que o problema é como foi o Augusto Aras colocado na PGR, que não partiu de uma lista tríplice, que o presidente escolheu a seu bel prazer. Aí fica difícil. Só para explicar, na verdade é o seguinte, né? Não há nenhuma Ilegalidade. legislação, não há nenhuma ilegalidade. O presidente tem essa prerrogativa, tá certo? Apresentam a ele a lista tríplice, ele discordou da lista tríplice e foi buscar um outro procurador para assumir o cargo, que foi exatamente o Augusto Aras, né? Isso acho que nunca aconteceu, né? Não sei se... Nos últimos tempos, não. Desde que o Lula assumiu a presidência, não é? Sempre foi escolhido da lista tríplice, tanto por ele como pela Dilma e pelo próprio Temer, né? Michel Temer é que fez a escolha da Raquel Dodge, né? Ela era a segunda colocada, acho. Segunda colocada. Mas você tem a opção de escolher entre os 3. Exatamente. Nenhum dos 3 servia para ele, né? O Bolsonaro, então, quando viu a lista tríplice, falou, não, nenhum desses aqui é... Não serve. Ele dizia, não sou eu que estou dizendo, o Bolsonaro é que dizia isso, né? Nós temos que ter um nosso lá, como é que é? Ele sempre usa esse termo, né? Tem que ter um nosso lá e tal, não sei o quê. Ele foi buscar um nosso lá, nosso dele lá, né? Nosso dele. Que é o Aras, né? Bom, voltando à situação do Vale do Ribeirão, né? O Marcos Santana havia levantado um questionamento no final do bloco passado aqui para o Melhado responder, né, Santana? No ano passado, o governador João Dória fez, com toda a pompa e circunstância, o anúncio de um grande projeto de investimentos no Vale do Ribeira, investimentos bilionários. Tudo bem que aconteceu a pandemia, mas pelo que você percebe lá, o Melhado, alguma coisa saiu do lugar em termos de investimentos do Estado no Vale do Ribeira? Ainda, no meu ponto de vista, ainda não. A gente tem acompanhado, tá sendo feito via o Banco Desenvolve São Paulo, né? Chama Vale do Futuro, são 2 bilhões de investimento, 1 bilhão pelo governo e o outro 1 bilhão pela iniciativa privada incentivada pelo governo nesses empréstimos do Desenvolve. Taxas de juros baixas para investimentos direcionados em meio ambiente, geração de emprego, mas eu aí como empresário até enviei projetos para eles, mas a quantidade de documentos que nós temos hoje, a gente precisaria estar com o Desenvolve São Paulo lá, com o escritório lá perto, para poder orientar as pessoas. O que acontece com o Vale? O Vale perdeu muito a representatividade política perante o governo do Estado. É uma região com 305, o Vale, o Alto Vale, né, os 25 municípios ali que montam praticamente o Codivar, que é o consórcio do Vale do Ribeira. Você tem hoje lá 350 mil habitantes, dentro dos 8% restantes da Mata Atlântica que nós temos aqui no país. Então, é uma região muito bonita, com muita água, só que uma topografia complicada. Você não consegue plantar soja porque é morro,
você tem uma umidade muito grande e um calor também grande, né? Então, assim, ela tem que buscar o DNA dela, ou flores ornamentais, que na Costa Rica eu falo muito disso, que tem uma temperatura próxima, quer dizer, para você poder cultivar isso, e o turismo. Outro dia eu fiz uma brincadeira no programa que nós estávamos, quem conhece a Caverna do Diabo, né? Então, é muito mais fácil hoje o pessoal conhecer Grand Canyon e não conhecer Caverna do Diabo, né? É um negócio complicado. Mas é uma área muito bonita, ela está pronta para isso, só que o empresário vai para onde, Santana? O empresário vai para onde você tem o quê? Mão de obra qualificada, você tem fácil escoamento do teu produto e você tem a questão de energia elétrica e comunicação fácil. A empresa de energia elétrica praticamente nos abandona lá no Vale, você tem uma energia elétrica muito complicada. A parte de escoamento vem sendo melhorada, essa questão de pistas. A BR-116 veio auxiliar, agora diz que vai duplicar de Peruíbe para frente também. Mas a questão de qualificação, de mão de obra qualificada, você tem uma única ETEC, uma escola técnica em Iguape, e o resto você não vê esse apoio total. Então, a linha férrea que a gente poderia ter, a concessionária parou de fazer funcionar. Então, você vai tendo alguns problemas que faz com que o empresário não invista. Desanime, né? Desanime, porque sem mão de obra, como é que fica? Então, você começa a ter subemprego. Quando você tem subemprego, você tem uma região complicada. Mas é uma região linda, quer dizer, nós poderíamos estar cobrando royalty hoje de São Paulo para mandar água para São Paulo. Desculpa. Eu estava uma comparação aqui, eu me lembro que na década de final de 70 e na década de 80, muito forte isso, e 90 ainda perdurou, o Triângulo Mineiro, né, que faz parte do grande estado, maravilhoso estado de Minas Gerais, só que o governo mineiro, ele se preocupava muito com a Zona da Mata, com o sul de Minas, né, e com o Vale do Aço, essas coisas todas, e o Triângulo Mineiro ficava à margem, muito à margem, né? Como se não existisse. E aí houve um levante lá em Minas Gerais. Só para lembrar, Uberaba, Uberlândia e Araguari, né? Tuiutaba, né? Araguari, né? Araguari, né? Araguari, não, Tuiutaba é lá para cima, né? Mas divisa de Goiás, né? No Triângulo. E você passou do Triângulo ali, Uberaba para frente ali, até Carneirinho, que é a divisa lá com Goiás, já lá na divisa também, Frutal, tem algumas cidades muito boas ali, bastante cidades boas, né? Itapajipe, São Francisco de Sales, Iturama, conheço aquela região com a palma da mão. E houve lá a separação, um movimento para separar Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, que ia ser o estado do Triângulo Mineiro. E eu acho que faltou isso para o Vale do Ribeira, um levante, para mostrar para o estado de São Paulo, mesmo que não conseguisse, mas para mostrar para o estado de São Paulo a importância do Vale do Ribeira. A importância do Vale é uma coisa absurda, não é? E os governos que passaram não fizeram nada. Não fizeram nada. Todos prometeram, como estão agora, eu não estou dizendo que o Dória não vai cumprir, mas todos os prefeitos, os governadores, o Covas, o Márcio França, Alckmin, Montoro... Serra, Quércia. Todos Quércia. Quem fez alguma coisa de realmente forte para o Vale, para deixar o Vale pujante, como você está dizendo, Marco? Quem? Qual governador? Então, essa dívida ainda existe. E nós estamos no estado mais rico da federação, né? Nós temos uma coisa que talvez vergonha. Fosse muito bem para o Vale do Ribeira, tivesse um campus de uma universidade pública voltada à pesquisa agropecuária no Vale do Ribeira, porque a gente sabe que onde existem campos de universidades públicas no interior do estado de São Paulo, ou em Goiás, ou em Minas Gerais mesmo, o desenvolvimento do agronegócio nessas regiões, ele dá um salto tremendo. Talvez falte ao Vale do Ribeira um campus avançado da Unesp, por exemplo, né? Você tem campos lá, mas assim, eu acho, do meu ponto de vista hoje, trabalhar com essa floresta, trabalhar com essa diversidade do meio ambiente. Já é um grande Se você conseguisse levar hoje participação, né, de empresas de cosméticos, quer dizer, desenvolver perfume, tratamento, com o que tem hoje, lá você conseguiria dar emprego para todo mundo sem estragar o meio ambiente. E aí fica naquela situação de que nós estamos vivendo hoje. O Ministério Público fala, olha, não é para plantar nada. O Estado
te coloca o pessoal para morar naquelas casas do CDHU, vem todo o custo para o Estado. Aí fica todo mundo com o pires na mão. Quer dizer, você não pode plantar, não pode mexer na mata, mas também tem que produzir. É complicado. Muito difícil. É uma equação realmente que não fecha. Só para não perder aqui o fio da meada, o Altair citou o Triângulo Mineiro e a verdade é a seguinte, né? O Triângulo Mineiro tem 5 cidades, na verdade. Uberlândia, Uberaba, Araguari, como eu citei, mais Araxá e Ituiutaba. O intervalo, voltamos já. Muito bem, a gente volta na sequência aqui com o fechamento de empregos formais desacelerando, né? No mês de junho em todo o Brasil, de acordo com os dados do CAGED, né? O fechamento de vagas formais, mercado de trabalho do país disparou após o início da pandemia e desacelerou agora no mês de junho. No mês passado, o saldo ficou negativo em aproximadamente 11 mil postos e uma melhora em relação aos meses anteriores. Veja bem que situação que nós vamos parar, hein? Saldo negativo de 11 mil postos de trabalho perdidos no Brasil, né? No mês de junho, foi uma situação significativamente melhor do que nos meses anteriores. Claro que a pandemia é caótica, basta ver o que acontece nos Estados Unidos, né? Você tinha 3%, mais ou menos 3,5% do índice de desemprego, disparou lá para 20%, qualquer coisa assim, né? Imagina aqui. E tá lá o presidente Trump com enormes dificuldades para se reeleger, até, acho que não vai não, viu? Em todo caso. CAGED, Cadastro Geral de Empregos ou Empregados, né, e Desempregados, né? E de acordo com esses dados, os dados, na verdade, foram apresentados ontem pelo Ministério da Economia. Nos 2 primeiros meses do ano de 2020, né, janeiro e fevereiro, portanto, a economia vinha criando mais postos de trabalho e eles, evidentemente, jogam aí a responsabilidade dessa bucha toda para a pandemia. Situação difícil e difícil recuperação, né, Galhardo? Como é que você vê isso? Eu estava vendo ontem, não querendo ser pessimista, mas um estudo de um pessoal de um fundo que agora eles começam a olhar o Brasil como talvez uma grande oportunidade de investimento, né? Eu já visto que no mundo hoje ainda você tem por volta de 350 trilhões de dólares em países com poupança negativa. Então, com o dólar no valor que está e as coisas no preço que vão estar, começa a ter uma oportunidade de negócio. Em que pese os estudos ficaram mais finos, né, em busca do negócio, porque a gente não sabe qual é o negócio que vai sobreviver, né, daqui para frente. A gente deve nascer com outras, diferente do que nós entramos nessa pandemia. Eu digo, é quase um pós-guerra, né? A gente vai ter outros trabalhos, outras funções, outras oportunidades de trabalho. Mas o Brasil vira aí uma oportunidade de investimento. E a preocupação deles é que nos países da Europa e outros lá, talvez chegue a 20 anos o tempo de recuperação de tudo aquilo que foi estragado nesse 1 ano que a gente está passando agora de 2020. Então, é muito preocupante ver o que vai acontecer. Eu torço muito para esses investimentos externos, porque seria a maneira de trazer um dinheiro bom e alavancar aí para que a gente possa sair disso. Mas o pessoal está bravo com o Brasil, né? Porque não protege a Amazônia, né? A questão dos indígenas. Mas eu acho, desculpa, a coisa está meio... na verdade, faz parte do governo francês, o próprio americano vem falando isso, por causa da questão nossa da agricultura. É a única que está sobrevivendo e aguentando. Então, a hora que você começa a entrar em soja, milho, o próprio couro, né, calçados e outros, eles estão tentando proteger o ambiente deles. E aí é nada melhor do que falar, olha, não comam, não tomem café brasileiro porque lá é criança que trabalha. Mas eu acho que é uma campanha aí voltada para denegrir a imagem para que Mas, humilhado, o problema é real, né? O problema de desmatamento, da ação dos madeireiros, garimpeiros no Brasil, o avanço do agronegócio predatório, que existem 2 tipos de agronegócio no Brasil. Aquele agronegócio sustentável, que se baseia na tecnologia, na eficiência, e tem aquele agronegócio predatório, que é devastar. Eu costumo dizer que existe no Brasil, um amigo nosso que participou aqui falou que os madeireiros e garimpeiros são como se fossem milicianos da floresta, porque eles vão lá e simplesmente praticam vandalismo, praticam um crime sem precedentes. Eu costumo usar uma analogia que é a mesma coisa do sujeito que vai pegar uma
uma escultura de bronze que tem um valor histórico, um valor artístico, um valor sentimental ali, e vai ali e destrói a estátua de bronze para vender para o ferro velho. Então, esses milicianos da floresta agem da mesma maneira. Evidentemente, existe sim uma ação de governos internacionais para tentar depreciar o nosso produto, mas o que a gente não pode negar é que esse problema, a maneira como o governo Bolsonaro vem enfrentando a questão ambiental é desastrosa. Você não pode permitir, né, dar chance aos países que têm essa concorrência de agricultura, de agronegócio como o Brasil, que tenham a oportunidade de atacar o Brasil por conta de não proteger a Amazônia, né, de não colaborar com a cultura indígena, né, e uma série de outras situações. Bolsonaro errou completamente, Paulo Guedes errou completamente nessa área, porque todos esses problemas, num grau menor, acredito, num grau menor, aconteceram no Sarney, no Collor, no Itamar, no FHC, no Lula, na Dilma, no Temer, né? Só que todos eles se conduziram de outra forma, né? Se conduziram de outra forma e tentaram de alguma maneira combater a situação, enfim, remediar a coisa. Enfim. O Bolsonaro apoiou essa questão predatória aí, não é, que se instalou na Amazônia. E saiu comprando briga com todo mundo, né? Dizendo que a situação era... Isso a gente conversa num programa de televisão, nós não temos responsabilidade aqui, né? Nós não vamos discutir com o mundo europeu, com o mundo árabe, as nossas exportações, nada, não é responsabilidade nossa. Né? Falar o que Mas ele agora, falou. eles, o presidente da República não pode ter esse tipo de atitude. Não, né? e nem pode deixar que outros tenham. É, claro. O ministro Salles, ele falou naquela reunião que abriu passar a porteira boiada. para passar boiada. Volta Ele tinha que ser expulso Mas da deixa eu sala. só fazer uma colocação, Santana. Expulso da sala, expulso do ministério. Deixa eu só fazer uma colocação, só para a gente não... Até porque ontem foi dia do agricultor, né? Eu sou um defensor dessa Eu também sou, viu, classe, Marcos? São tá? dois aqui, eu também sou. Eu vim de A gente não agricultura. pode comparar Eu sou o caipira. agricultor ao depredador. Ao grileiro. Miliciano da floresta. Esse termo é ótimo. Da madeireira ou do minério. De jeito nenhum, É outra pegada. Claro. Hoje você consegue no Brasil, principalmente a cadeia leiteira, que eu conheço um pouco, e você consegue hoje com um sítio de 25 hectares produzir 4 mil litros de leite. Então, assim, a tecnologia hoje nesse sentido, tanto genética quanto de maneira de produzir, ela chegou no Brasil. Nós temos hoje produção de carne, que aí entra o pessoal que é contra comer carne, aquele negócio todo, mas você tem produção de carne hoje em espaços totalmente menores, né? Então, existe uma discussão. Eu só para falar sobre ontem, né, Dia do Agricultor, 70% do prato que chega na nossa mesa é da economia, da agricultura familiar, Sim. que é tocada hoje praticamente por mulheres no Brasil. Então, assim, o nosso agricultor respeita o meio ambiente porque ele vive daquilo lá. Não existem, toda profissão tem os caras que não são, né, muito corretos, mas a sua grande maioria, Santana, ele respeita então, vive quando eu me referia você, ao governo Bolsonaro... não, que ele fez errado, eu teve um episódio contigo, de que os fiscais do IBAMA flagraram lá os madeireiros Sim. devastando a floresta. O que o Jair Bolsonaro fez? Foi no local e visitou os bandidos, os infratores da lei ambiental. O madeireiro não e agora, é agricultor. para você ver como é uma questão muito complexa... Aquele cara que está lá e que tinha aquelas máquinas queimadas, que antes podia queimar, agora não pode queimar mais. Eu sei onde vai chegar, Marco. É verdadeiro isso. Mas acontece que aquele cara que vai lá explorar, derrubar a terra, derrubar mata, passar aquele trator esteira, aquele cara não é agricultor. Aquele cara é grileiro. Ele vai fazer isso para depois vender essa terra. Ele é grileiro. Diferente. É diferente. Agora, o agricultor, ele tem hoje uma reserva legal. Se você comprar hoje, se você for comprar um sítio aí de 10 alqueires de terra, você tem uma reserva dentro do seu sítio. 20%, Marco? 30%, né? 30%. 30% é mata. Se tiver um brejinho, antigamente plantava no brejo, né? Falava brejo, plantava no brejo, arroz no brejo. Não pode mais. Agora você tem lá as beiras de rio, não pode mais plantar nada. E está certo isso. Então, a gente diferencia muito, mas que há uma culpa muito grande desse pessoal que desmata, grileiro, madeireiro, é bandidagem, grossa. Se você atuar com mão firme, com fiscalização firme, prender essa gente,
vai acontecer o quê? Eles vão continuar fazendo. Vão continuar fazendo, mas uma proporção menor. E você vende essa imagem para o mundo, como aconteceu nos governos anteriores, é o que eu falei há pouco. Você não pode atuar como o Bolsonaro fez. Aí sai dizendo para todo mundo, isso que foi dito aqui pelo Melhado, tem razão, lógico, o interesse na França é o quê? É que os produtos dela sejam prestigiados em detrimento dos nossos. É óbvio, isso é uma concorrência internacional. Agora, você não pode dar espaço, dar motivo, né, para levar, abertura para levar porrada como nós estamos tomando. Né? O que eu acho, Buturão, é que assim, ele como presidente, ele como governo, ele tinha que explicar. E ele virou as costas para isso. Isso que foi o pior. O cara que mantém lá o Salles, ele tinha que como conversar, ministro, contar, ele não tem moral para fazer isso, né? Não vai ter. Vai explicar o quê? E o ministro do Meio Ambiente? Não, o ministro do Meio Ambiente é o Salles, o nosso chanceler, Ernesto Araújo, com essas políticas internacionais anticomunistas, né? Comunavírus. Ele publicou um texto, né, nos principais jornais do Brasil dizendo que o vírus foi produzido pelos comunistas. É um absurdo. É um delirante, né? um homem desse, entendeu? Ele tem que ficar, sair numa camisa de força do Palácio não, né? Do Itamaraty, e sair internado, fecha a porta e joga a chave fora, deixa ele lá dentro, lá, fazendo os discursos para ele mesmo, bota espelhos, né, na sala, né? Ele se vê de frente, se vê de trás, de um lado para o outro, discursando contra os comunistas e tal. E a vida segue, o Brasil caminha, né? Porque são erros assim absurdos e que levam, por exemplo, a soja na semana passada aí, os produtores já estavam reclamando fortemente, né, Melhor? Você deve ter visto isso, né? Porque houve uma perda aí, 20%, 30%, alguma coisa a mais aí nas exportações por conta dessa situação toda, por conta desses problemas todos. Trabalho escravo, e existe mesmo. Aliás, trabalho escravo, nós sempre precisamos na Amazônia para ver trabalho escravo. Em São Paulo, você tem, vira e mexe, gente que é preso, bolivianos, peruanos, enfim, pessoal que chega aí de outros locais aí da América Latina, por exemplo, para tentar a vida em São Paulo e são obrigados a... é muito fraco, né? Na soja hoje, né? Quer dizer, por que eu falo que a gente tem que diferenciar? A soja hoje, você tocar uma máquina daquela que colhe o que planta, é com joystick, o cara tem que ter treinamento, tem que ter treinamento, não é uma... Se você não souber de computador, entendeu? você não opera a máquina. Senta numa máquina daquela lá hoje. Então, por isso que eu falo que nós temos dois mundos, né? Essa que é uma situação. Isso é complicado. E a gente hoje precisa trabalhar um trator hoje de última geração, se o cara não souber informática, não souber mexer com o computador, ele não guia o trator mais, não tem mais serviço tratorista para o cara que subia lá e achava que ia engatar na marcha seca. Hoje não, hoje é tudo automático. E também por radar, computador, o cara liga a máquina lá, solta a mão e ela anda na linha certinha, colhendo cana, plantando, faz o que... É um negócio absurdo. Você ia colocar aqui, rapidamente, que essa equipe do governo é muito fraca, né? Eu tiro aí 2 ministros, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o Tarcísio, esses dois realmente poderiam ingressar em qualquer governo do Brasil, que são super competentes. É o que todo mundo diz, né? Destoam completamente do governo. Destoam completamente do governo. Tem governo. alguém com a gente aí? Isso, a Tereza Cristina Leslie Persot, ela diz que concorda com o Altair e diz que não apenas o Vale do Ribeira, mas também a Baixada Santista deveria se separar do estado de São Paulo. Peraí. Menos, Tereza, menos. Aí não vai dar, né? Aliás, era uma teoria do Adelino Rodrigues. Para dar um susto, viu? Aí como foi lá no treino mesmo, para dar um susto. O Adelino Rodrigues tinha um projeto de lei que ele queria aprovar e tal, transformando a Baixada Santista num estado, no estado da Baixada Santista. Evidentemente que isso não prosperou. Né? Agora, talvez aí o ponto mais forte da economia da Baixada, que é o Porto de Santos e o lado de Guarujá também, evidentemente, né? Mas o Porto é federal, né? Sim. O Estado tem uma dificuldade enorme, né, em articular em cima do Porto, enfim, a situação acaba ficando sempre difícil, é verdade. Bom, estamos fechando aqui o nosso ponto de vista. Obrigado aqui ao Marco Melhado, empresário, advogado, vereador em Pedro de Toledo. Até uma próxima. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, Altair, Santana. Muito obrigado aí para todos. Obrigado a você por estar conosco. Obrigado, Altair, mais uma vez. Santana está diariamente com a gente com vocês, de segunda a sexta-feira, né? Programa ao vivo na Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Tchau. Valeu. Obrigado, gente.